Bem com vocês? Esse tutorial vai te ensinar o passo a passo de como você vai verificar o andamento do seu processo administrativo no INSS. Você não vai precisar de ninguém para olhar agora a atualização do seu processo quando você terminar de ver esse vídeo. Você vai clicar primeiramente nas palavras-chave para encontrar o site do INSS, né? Eu abri aqui o Google, que é a janela que todo mundo conhece. Vai colocar meu INSS e já vai aparecer como primeira opção o site do INSS. O site do INSS, ele é bem intuitivo. Você vai clicar aqui, entrar com gov.com.br e vai colocar suas informações pessoais, o seu CPF e a senha do INSS. Se você não tem a senha do INSS e você tem processo conosco, basta solicitar a senha do INSS que a gente vai te fornecer. Se você não é cliente do escritório, aí nesse caso você tem que fazer a senha ou você tem que solicitar para o seu advogado. Eu já vou aqui passar para a janela de uma página de um cliente que eu já abri, para que vocês consigam visualizar a página interna do INSS e eu vou mostrar para vocês como olhar realmente o andamento do processo. Aqui, quando você coloca seus dados, vai aparecer sua página. Aqui são todos os seus dados pessoais, o seu histórico de contribuição está nesse site. Para consultar o processo, você vai clicar nessa lupa, consulta de pedidos. E vai para a segunda tela. Essa segunda tela tem todos os processos, né, que você deu entrada no INSS. Esse nosso cliente específico, a gente já conseguiu o benefício assistencial para ele, mas antes ele tinha dado entrada no pedido de aposentadoria por idade rural, que ele foi negado porque ele não tinha direito a essa aposentadoria. E aí é esse pedido que eu vou mostrar para vocês. Clica aqui, detalhar pedido. Baixar o processo também é uma opção, caso você queira baixar em arquivo PDF, ou caso não, você vem aqui para detalhar pedido. Quando você clicar em detalhar pedido, vai aparecer todo o menu, tudo que aconteceu nesse processo específico. E eu vou mostrar como é que funciona, né, lá internamente no INSS, o andamento do processo. Aqui a pessoa enviou os documentos, né? Ele enviou carteira de trabalho, a identidade, CPF. E esses comentários aqui embaixo são os comentários internos do INSS. Aqui é a data de envio do processo. E aí, quando o INSS recebe esse processo, ele envia para outros setores internos, eles transferem o processo internamente. E isso vai acontecer até o final do processo, quando tiver uma decisão definitiva. E aí, a decisão definitiva vem acompanhada da carta de deferimento ou de indeferimento. Nesse caso aqui foi de indeferimento. O INSS vai justificar também nessa carta quais foram os motivos do indeferimento. E esse é o processo administrativo. Só que nessa tela fica um pouco difícil de entender, né, o passo a passo realmente do processo administrativo. E por isso que eu vou mostrar para vocês uma cartilha que eu fiz aqui no escritório de um processo de auxílio-doença, mas todos os processos ele funcionam de forma parecida, para que vocês entendam como é que funciona esse passo a passo no INSS. Primeira coisa é a apresentação da documentação para o INSS, seja através do seu advogado, seja você diretamente no INSS. E aí nessa etapa é importante a análise documental, se os documentos estão todos corretos, se todos os documentos eles são importantes ou eles vão te prejudicar. Então tudo isso é feito nessa fase de apresentação, que você faz com o seu advogado e ele tem essa expertise de apresentar somente os documentos que são importantes para o seu processo. O INSS recebe o processo e aí que vai começar as transferências que vocês viram na tela anterior. E aí envia novamente para outro setor de análise. Nesse setor de análise, o processo pode voltar para solicitar novos documentos, pode ser realizado a marcação das perícias, seja médica, seja social, vai depender do seu tipo de benefício, ou não vai ter perícia, caso o seu pedido seja de aposentadoria por idade simples. E aí, finalmente, vai para a decisão final, que é a decisão de aprovação ou de negativa. Aí você pode estar perguntando, mas doutora, por que o processo demora tanto se as fases são tão poucas? Gente, o processo acaba demorando porque vai para vários setores, como vocês podem ver,
e pelo acúmulo de processos no INSS, a gente tem uma fila gigantesca de processos. Então, assim, quando você tem um advogado, ele se torna importante para o seu processo porque ele já sabe os documentos que devem ser apresentados, então não vai correr o risco de o seu processo voltar para apresentar novos documentos. Ele vai saber fundamentar, então vai ajudar o servidor também a analisar o seu processo, porque o advogado já apresenta as leis, o resumo dos seus fatos, tudo em atenção ao benefício que está sendo solicitado. Então, obviamente, quando tem um advogado, é como se você estivesse entregando um bolo pronto, confeitado, feito por uma boleira. Se você vai aprender a fazer bolo pela primeira vez, obviamente seu bolo não vai sair 100%. Então, funciona dessa mesma forma nesses processos administrativos no INSS. Então, eu quis aqui ilustrar para vocês entenderem como funciona mais ou menos. Aqui eu resumi em 6 passos. Esse 6º passo seria o recebimento, né? Caso você tenha sido aprovado, você receberia numa média aí de 30 dias. E o 7º passo é que se você for negado ou tiver algum problema, aí o seu processo vai paralisar e vai esperar que você tome o próximo passo, ou seu advogado, né? Quando a gente pega o processo para o administrativo, a gente também já instrui ele automaticamente para o judicial, sem precisar realmente que você faça nada mais, além do que os documentos que você já forneceu. E aí, na fase judicial, já são outras fases. Espero ter ajudado vocês. E eu estou aberta a dicas, o que vocês sentiram falta no vídeo, para eu estar melhorando essa comunicação com vocês e para ensiná-los a não depender mais de ninguém. Então, tem outros tutoriais também, caso vocês queiram aprender outros tipos de pesquisa, eu vou estar atualizando aqui a página com frequência, tá bom? Muito grata aí pela atenção e bom dia!